sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Estão gostando das nossas aulas? Então dá um like aí, se inscreva aí no nosso canal. Muito bem, meus amores, espero que vocês estejam bem, que esteja todo mundo em paz. Já estão preparados para a nossa aula de hoje? Já estão no cantinho de estudo de vocês? Então vamos lá. Vou passar para vocês os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Nós iremos precisar do livro de matemática, do livro de geografia e do nosso livro de oficinas de negócio. Vamos separar esse material para que a gente possa iniciar a nossa aula. Lembrando, estão fazendo as sondagens? A tia está esperando as sondagens de quem ainda não respondeu, tá bom? Então, vamos agilizar, vamos fazer as nossas sondagens. Então, vamos lá? Vamos para a nossa agenda do dia. Vamos lá? Agenda, quinta-feira, dia 25 de junho. Nós teremos geografia, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, atividades das páginas 81 a 84. Em matemática, nós teremos a ideia da divisão, com as atividades das páginas 140 e 141. Em oficina de negócios, nós estaremos trabalhando orçamento e as atividades das páginas 29 a 31. E não esqueça, sondagem no ambiente virtual iônico de geografia. Começar a nossa aula de hoje por geografia. Então, vocês peguem o livro de geografia de vocês e abram na página 78. Nós iremos estudar hoje pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É isso mesmo. Nós vamos saber o que são pontos cardeais, para que eles são utilizados, e quais são eles, os colaterais e os subcolaterais também. Então, vamos lá? Vamos nos preparar para darmos início à nossa aula de geografia sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Subcolaterais, da página 78 a 80. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência, como o próprio nome já está dizendo. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Existem 4 pontos cardeais. São eles: o norte, representado pela letra N, também chamado de setentrional ou boreal. O sul, representado pela letra S, também chamado de meridional ou austral. O leste, representado pela letra L, também chamado de oriente. E o oeste, pela letra O, também chamado de ocidente. Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte. Observa a imagem aí. Se posiciona com teu bracinho direito virado para o lado que o sol nasce. Então, à frente ficará o norte. Do teu braço direito ficará voltado para o leste, nascer do sol. Às tuas costas ficará o sul. E o teu braço esquerdo ficará voltado para o oeste. Os pontos cardeais significam também pontos de referências, Todos os lugares para onde você se desloca possuirão um ponto de referência. Nas estradas existem sempre sinais indicativos, como siga em frente, vire à direita. Ao pedir uma informação, você verá que existe um ponto de referência perto daquela escola, em frente àquela igreja e etc.
Isso tudo acontece para que possamos nos localizar em um determinado espaço. Durante a noite, as estrelas servem como ponto de orientação. E durante o dia, nós utilizamos o Sol. Ele aparece sempre de um lado da Terra e desaparece do lado oposto. Observe essa imagem aí. Entre os pontos cardeais existem os colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome de pontos cardeais. Os pontos colaterais são, observem aí, o noroeste, NO, é que ele fica entre o norte e o oeste. O nordeste, que é NE, que fica entre o norte e o leste. O sudeste, que é SE, que fica entre o sul e o leste. E o sudoeste, que é o SO, que fica entre o sul e o oeste. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, nós utilizamos a rosa dos ventos, que é esse desenho aí. Entre os pontos cardeais e colaterais, existem outros pontos que nós vamos chamar de subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais é a junção do nome de pontos cardeais e colaterais. Os pontos subcolaterais são, aí vocês têm eles, o nordeste, que ele fica entre o norte e o nordeste, o leste-nordeste, que fica entre o leste e o nordeste, o leste-sudeste, que fica entre o leste e o sudeste, o sul-sudeste, que fica entre o sul e o sudeste, o sul-sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste, o oeste-sudoeste, que fica entre o oeste e o sudoeste, o oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste, e o noroeste, que fica entre o norte e o noroeste. E aqui nós estamos encerrando as explicações e agora é com vocês. Vocês vão resolver a atividade das páginas 81 e 82. Vocês vão parar agora o vídeo e vão responder essas páginas. Depois volto para nós fazermos a correção juntinhos. Vou ficar esperando o retorno de vocês. Muito bem, agora que vocês já responderam as páginas 81 e 82, nós iremos agora fazer a correção das mesmas. Na página 81, na primeira questão, ele pede para você observar a rosa dos ventos e preencha a tabela com os pontos cardeais ou colaterais correspondentes. Aí vocês têm, ó, a rosa dos ventos que eu tenho aí. E vocês têm uma tabela com o nome pontos cardeais e uma outra tabela com os pontos colaterais. Na rosa dos ventos de vocês aí, tem números e letras. Os pontos cardeais, eles estão com números e os pontos colaterais, eles têm letras. Então, aqui no de vocês tem o número 1. Então, o número 1 é o quê? Norte, lá nos pontos cardeais. E assim vocês iriam fazer os outros. Então, ficou assim. Os pontos cardeais ficou número 1, norte. Número 2, sul. Número 3, leste. E número 4, oeste. Nos pontos colaterais ficou na letra A, nordeste. Na letra B, sudeste. Na letra C, sudoeste. E na letra D, noroeste. Muito bem.
Depois ele pediu na segunda para vocês descobrir os pontos subcolaterais e escrever a sigla deles ao lado. Então, vocês tinham A, Nor mais Nordeste. Ficou como? N, N, E. No B, Oeste mais Sudeste. Sudoeste, desculpa. Ficou S, O. Depois, na letra C, Les, Nordeste. Ficou E, N, E. Na letra D, Sul, Sudeste. S, S, E. Oeste mais Noroeste. O, N, O. Na letra F, Nor mais Noroeste. Ficou N, N, O. Na letra G, Les mais Sudeste. E, S, E. E na letra H, Sul mais Sudoeste. S, S, O. Na 82, vocês iriam organizar as sílabas e escrever o nome dos tipos de pontos que existem para indicar a orientação. Então, no primeiro ficou colaterais, no segundo, subcolaterais e no terceiro, cardeais. Na quarta, ele pede sobre a sua escola em relação aos pontos cardeais. A, onde está localizada em sua cidade. Quem marcou leste, acertou. B, e com relação aos pontos colaterais. Quem marcou nordeste, acertou. Na quinta, preenche as cruzadinhas com o nome dos pontos colaterais. A, ponto colateral situado entre o sul e o oeste. Sudoeste. Ponto colateral situado entre o norte e o leste. Nordeste. Ponto colateral situado entre o sul e o leste. Sudeste. E ponto colateral situado entre o norte e o oeste. Noroeste. Muito bem. Aqui nós finalizamos a correção dessas duas páginas. Vou explicar para vocês a página 83 e 84 que vocês irão fazer após a nossa aula. Na 84, vocês têm a imagem de uma criança. Ela tá assim, ó, certo? A mãozinha dela tá apontando para onde? Para o nascer do sol. O nascer do sol qual é? Vocês vão colocar nos quadrinhos a sigla dos pontos cardeais, de acordo com a posição que a criança está. E aí vocês vão escrever V ou F para as frases verdadeiras e F para as falsas. Na oitava, você vai observar a sua sala de aula, essa oitava, tá bom? Vocês vão pensar, lembrar de como era que vocês estavam na sala de aula de vocês, ok? E aí vocês vão responder aqui. Vocês vão lembrar quem é que sentava no seu lado, quem é que sentava atrás. Recordar quem era o coleguinha que sentava próximo a vocês. Na oitava, vocês vão observar os desenhos que tem aí, tá bom? E vão utilizando a rosa dos ventos para poder localizar qual a direção, qual o ponto cardeal que eles estão. Vou dar o exemplo aí. Na primeira imagem, vocês têm o hotel e a cafeteria. Se eu for olhar, pegar minha rosa dos ventos e colocar em cima da imagem, meu hotel vai estar para... Só um minutinho, vou pegar o pincel. Meu hotel vai estar para o sudoeste. E a minha cafeteria vai estar para o leste. Então, vocês só vão escrever isso. A sigla do sudoeste e o L de leste. Na primeira imagem. E assim vocês irão identificar a posição de acordo com a rosa dos ventos aí. Qual posição cada um desses desenhos está, tá bom? E na próxima aula nós iremos
fazer a correção do mesmo. Então, nós estamos encerrando por aqui a nossa aula de geografia, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tenham tirado dúvidas, porque nós já estudamos esse assunto de pontos cardeais, né? De localização, nós já estudamos. Lembrem-se, nós estamos apenas revendo agora em geografia. Nós já estudamos em ciências, né? Agora nós estamos revendo em geografia. Então vamos lá? Vamos para a nossa próxima aula, que é a aula de matemática. E vamos lá? Turminha, vamos dar início à nossa aula de matemática, e hoje nós estudaremos divisão, tá bom? Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 134. Ideia da divisão. Dividir, meus amores, é repartir. Dividir é repartir, né? É a operação matemática que determina a quantidade de vezes de um número, que é o divisor, está contido dentro de um outro número, que é o dividendo. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Tia, não entendi nada. Pois vamos lá, que eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá. Imagine vocês que eu tenho 10 canetas, aqui ó, minhas 10 canetas. E eu quero dividir para duas coleguinhas meus. Quero repartir essas canetas pelas duas. Então, o que é que eu faço? Uma, duas, três, quatro, 5. Isso quer dizer que cada uma das minhas coleguinhas irão ficar com 5 canetas. Isso quer dizer que 10 dividido para 2 deu igual a 5. É o mesmo que 2 vezes 5 dá igual a 10. Então, divisão é repartir. É dizer que dentro dos meus 10, dá para mim dividir para 2, ok? Vamos só relembrar o seguinte, tá bom? Vamos lá. Relembrando a vocês que a divisão é uma operação inversa da multiplicação. Vamos ao exemplo. 20 dividido para 4 é igual a 5. Logo, 5 vezes 4 é igual a 20. Na divisão exata, o resto é sempre zero. Vamos lá. 20 dividido para 2. 2 dividido para 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Coloca o 0. Como o 0 não dá para dividir, acrescenta um 0 aqui, que ficou 10. O resto, 0. Isso aqui é uma divisão exata. Divisão inexata, o resto vai dar diferente de 0. Vamos ver aqui. Ó, 35 dividido para 4. Vou na minha tabuada do 4. Qual é o número que chegou mais próximo de 35? 32. 4 vezes 8, 32. Então, aqui vai ser 8, porque 4 vezes 2 é 38, ou 32. Subtrai. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0.
não vai dar para dividir 3 para 4. Então, terminei minha divisão. 35 dividido para 4 é 8 e sobrou 3. Próximo. Na divisão, o nosso resto não pode ser maior do que o nosso divisor. O resto não pode ser maior do que o divisor. Vamos lá. 25 dividido para 3. Olha só a tabuada de multiplicado 3. Vou na tabuada de multiplicado 3. Procuro o resultado mais próximo a 25. Encontrei o 24. Então, 24. 3 vezes quanto que deu 24? 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 25 menos 24, 1. Observem que o divisor é maior que o meu resto. Sempre na divisão, o meu resto tem que ser menor do que o meu divisor. Pois vamos lá. Divisões, a ideia da divisão nas páginas 134 a 138. Vamos dar continuidade. Divisão. Dividir é repartir algo. É a operação matemática que determina a quantidade de vezes que o número que o divisor está contido dentro de um número, de outro número que é o dividendo. Quer dizer, quantas vezes o meu divisor está dentro do dividendo. A divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Observe o exemplo que eu coloquei aí. 20 dividido para 4 é igual a 4. Logo, 4 vezes 5 é igual a 20. Vamos para a ideia de repartir igualmente. A comunidade de Érica organizou um grande passeio ao shopping. As crianças e os adultos poderiam escolher entre ir ao cinema, ir à lanchonete ou passear pelo shopping. No geral, foram 9 crianças, que deveriam ser divididas igualmente entre os 3 grupos. Como você dividiria igualmente essas crianças nos espaços? Assim, 9 dividido para 3 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Ficariam, então, 3 crianças em cada espaço. É de quantos cabem? Na comunidade Érica foi organizado um parque de diversão com 6 brinquedos e foram convidadas 40 crianças para brincar neles. Para organizá-las, era necessário formar filas com 10 crianças cada. Quantas filas foram formadas se na comunidade havia 40 crianças? Então, eu peguei o 40 e vou dividir por 10, que dá igual a 4. Porque 4 vezes 10 é igual a 40. Assim, foram formadas 4 filas. Ideia associada à configuração retangular, As cadeiras de um auditório estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 7 as fileiras, quantas são as colunas? Aí eu contei aqui, quantas cadeiras eu tenho, 56, e dividi pelo total de fileiras, que deu igual a 8. 56 dividido para 7 é igual a 8. Se eu for lá na minha tabuada de multiplicar 7 e olhar qual é o número multiplicado por 7, que dá 56, eu vou encontrar o 8. Isso quer dizer que são 8 colunas e 7 fileiras. Termos e o algarismo da divisão. O algarismo da divisão representa os seguintes termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Observe, o dividendo é a quantidade que será repartida igualmente, é o inteiro. Vamos dizer, eu tenho 300 laranjas e quero dividi-la para 5 crianças. Então, quem é o dividendo? É o total das maçãs. Divisor é a quantidade de partes ou grupo pelos quais será distribuído o dividendo.
Para quem é que eu iria dividir as maçãs? Para as crianças. Então, o número de crianças é o meu divisor. Quociente é a quantidade que cada parte ou grupo terá que receber, ou seja, quantas maçãs aquelas crianças irão receber. O resultado é o quociente. E o resto é a quantidade que sobra, porque pode não ser repartida igualmente, pode sobrar algumas maçãs, e aí seria o resto. Observa aí o modelo. Tenho 12 lápis e quero reparti-los igualmente entre 6 crianças. Quantos lápis receberá cada criança? 12 dividido para 6, que é igual a 2. Ou o 12 é o dividendo, que é a quantidade de lápis que eu quero dividir. 6 é o divisor, que é a quantidade de crianças que irão receber os lápis. 2 é o quociente, que é o total de lápis que cada criança irá receber. E o 0 é o que restou, quer dizer, não restou nada. Então, cada criança receberá 2 lápis. Essa operação que nós acabamos de fazer se chama divisão. E os símbolos usados na divisão ou é 2 pontinhos ou é um tracinho dividido por 2 pontinhos. E nós vamos ler dividido por exemplo, 12 dividido por 6. E agora é com vocês. Eu vou explicar para vocês as atividades da página 140 e 141 para vocês poderem realizá-las. Existem 2 processos para nós resolvermos a divisão. Eu vou explicar os 2 processos para vocês. Vamos começar pelo longo. Longo. 46 dividido para 2. Primeiro, eu vou armar a minha conta de divisão. 46 dividido para 2. Qual é a tabuada que eu irei precisar? Tabuada do 2, né? Eu vou construir minha tabuada do 2 para na hora facilitar a minha divisão, né? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Tabuada do 2. Agora eu vou só resolver minha conta. Um algarismo, marca um algarismo. 4 dividido para 2. Onde é que deu 4? Aqui, ó. Na multiplicação. No resultado da multiplicação eu encontrei o 4. Então, qual foi o número que eu multipliquei? O 2 que deu 4. 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Quem é que está faltando agora? O 6, ó. 6, vou na tabuada. Qual é o que deu aqui? 6. Então, qual foi o número que eu multipliquei por 2 que deu 6? 3. Coloca no quociente. 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Que deu uma divisão exata, porque terminou no resto 0. Vamos para o método curto, ou breve. Vou fazer a mesma divisão. 42 dividido para 2. Já está aqui a minha tabuada, tá bom? Agora vamos para o método breve. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada, né? Vou fazer o quê? Colocar o nada, baixar o 6. 6 dividido para 2, ó. 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada.
Observem que eu não fiz subtração. Eu fui logo direto. Esse é o método breve. Mas há uma outra forma de fazer a divisão, utilizando a decomposição do dividendo. É o que eu vou explicar para vocês agora. Agora eu vou explicar para vocês pela decomposição do dividendo, como fazer a divisão, como realizar essa divisão. Primeiro eu vou decompor o meu dividendo. 700 mais 80 mais 5 dividido para 5. Observem que eu decompus o meu dividendo. Agora eu vou resolver. Vamos lá. Começar aqui, ó. 700 dividido para 5. Vou ter que dar 100. Olha só. Porque 5 vezes 100 é 500. Subtraio. Ficou quanto? 200. Vamos continuar. Agora eu vou decompor quem? O 80, ó. Dá igual 200 mais 80, deu igual a quanto? 280. Vamos dividir. Só que eu não vou dividir o 280, eu vou dividir só os 80 por 5. 80 dividido para 5 dá 50. Então, isso quer dizer que eu vou ficar com 250. E vou subtrair do 280, que dá quanto? 0, 8 menos 5, 3, 2 menos 2, 0. 30. Vamos lá. Agora você vai dividir quem? O 5, né? Então, vou colocar aqui, ó. Mais 5, ó. Que ele, ó. Que dá igual 35. 35 dividido para 5. Quanto é que dá? 7. Mais 7. Porque 5 vezes 7 é igual a 35. Então, quanto é que dá isso aqui? 100 mais 50, 150. 150 mais 7, 157. E aqui nós terminamos, né, a explicação da decomposição do dividendo, né, para que vocês possam fazer a atividade do livro de vocês. Agora vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 140. Na 140, vocês vão efetuar divisões não exatas e complete o que se pede. Eu vou explicar o primeiro item. Vocês têm 29 dividido para 4. Vou fazer aqui na lousa, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão da 140, ele tem pedindo para vocês efetuarem as divisões não exatas, né? E completar o que se pede. Eu vou resolver o primeiro item e vocês vão resolver os demais. Minha divisão é por quanto? 4. Então, eu vou precisar da minha tabuada do 4. Venho aqui. Dá para dividir 2 para 4? Não, né? Eu tenho 2 bombons. Dá para 4 crianças? Não. Então, vai ser o 29. Vou na minha tabuada do 4. Olhe se tem algum resultado 29. Não tem. Mas qual é o que chegou mais próximo? 28. Porque 32 passa. Então, o mais próximo é o 28. Então, aqui, qual foi o número que eu multipliquei por 4 que deu 28? 7. Isso quer dizer que 4 vezes 7 é igual
a 28. E subtrai. Esse aqui é um método mais longo, mas é o melhor de se aprender a divisão. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0. Observem que sobrou 1. O 1 dá para dividir para 4? Não. Então, minha divisão terminou e sobrou porque é uma divisão inexata. Aí eu vou resolver isso aqui. Quem é o dividendo? É o primeiro número, 28. Ou 29, desculpa. Quem é o divisor? É para quem eu dividi o 29, 4. Quem é o quociente? O total que eu cheguei, 7. E o resto, 1. E assim vocês vão fazer nos demais itens. Na segunda questão, tá bom? Vocês vão dar a resposta dessas divisão, completando. E se sobrar o resto, colocar o resto e dizer se ela é uma divisão exata ou se é uma divisão inexata. Na 141, você vai me dizer, dividir o quê? Escreva o que você divide no seu dia a dia e com quem você divide. Na sua casa, você divide o que com quem? Aí você vai dizer. Quarta questão, complete o caminho matemático. Aí são divisão. 120 dividido para 2 dá o resultado. Esse resultado você vai dividir por 3. O resultado você vai dividir por 4. O resultado você vai dividir por 5. Na quinta, vocês vão resolver a divisão e depois faça a operação inversa, que é a multiplicação. Vou explicar essa daqui no quadro. Vamos lá, vou explicar a quinta questão. 14 dividido para 7. Vou na minha tabuada do 7, né? E olha qual é que deu 14. 2. Então, 14 dividido para 7 é 2. E a operação inversa? A operação inversa é a multiplicação. Então, vai ficar 7 vezes 2 é igual a 14. E assim vocês vão fazer nos demais itens. Na sexta questão, vocês vão resolver a divisão pela forma da decomposição. Lembram que eu acabei de explicar o método da decomposição para vocês? Decomposição do dividendo, pois vocês vão tentar resolver o item A e o item B, tá bom? E aqui, meus amores, nós vamos terminar a nossa aula de matemática e na próxima aula eu faço a correção dessa atividade, tá bom? Se tiverem dúvidas, posta lá no grupo de estudos. Tia, estou em dúvida nisso aqui, ou liga para mim no meu privado que eu atendo vocês, tá bom? Manda mensagem lá no privado que eu resolvo as soluções. A gente juntos, né, vamos tirar as nossas dúvidas ou as dúvidas de vocês. Então, vamos agora para a nossa aula de oficina de negócios. Bem, vamos iniciar agora a nossa aula de oficina de negócios. Na aula passada, eu passei para vocês uma hora do teste, na página 27, né? Que vocês tinham que saber se vocês sabiam poupar, fazendo as carinhas de feliz e a carinha triste. Se a maioria das carinhas que vocês fizeram ficaram nos círculos vermelhos, muito bem, você sabe poupar. Porém, se a maioria das carinhas felizes ficaram no círculo azul, que triste. Você precisa poupar. Isso será importante para você agora e no futuro. Muito bem. Terminamos aí essa correção sobre esse teste.
Hoje nós iremos estudar sobre orçamento, na página 28. Então, peguem o livro de oficina de vocês e vamos para a página 28. Na nossa aula de hoje, de oficina de negócios, nós vamos estudar orçamento, que está lá na página 28 do livro de vocês. O que é orçamento? Orçamento é uma projeção de gastos feita e planejada para determinado período. Pode ser para um mês, um ano ou uma década. E uma das principais formas de controle financeiro, tanto para uma família quanto para uma empresa. Com a realização de um orçamento, você consegue confrontar as entradas e saídas do dinheiro em determinados períodos. E dessa forma, sabe se em determinada data você terá ou não recursos para arcar com as suas despesas, ou para realizar alguns investimentos. Gerenciar dinheiro de maneira certa garante o sucesso de todos os seus projetos, pois dessa forma você encontra um ponto de equilíbrio. Vocês vão conhecer os 4 passos de um orçamento. Primeiro passo: divida o objeto do gasto, quer dizer, o dinheiro. Quanto é que eu tenho para gastar e quanto é que eu posso economizar, guardar, poupar. Segundo passo: tenha disciplina, não gaste demais, só gaste o essencial, o necessário. Terceiro passo: use uma planilha para fazer um orçamento, que é a planilha. Eu vou anotar tudo que eu vou gastar durante aquele mês. Vamos dizer, uma planilha de uma casa: água, luz, mercantil, farmácia, o açougue, escola, medicamentos, planos de saúde. Depois que eu colocar tudo na planilha, o cartão de crédito, aí eu vou saber quanto é que eu vou gastar naquele mês e quanto é que vai sobrar, se vai sobrar, né? E quarto e último, reavalie o orçamento. O que está ali no meu orçamento que eu poderia não fazer, né? Porque dentro do meu orçamento tem que ter o que eu vou gastar com as minhas necessidades básicas. E eu também tenho que deixar uma para o meu lazer, né? Para a minha diversão. Para ir a um cinema, jantar fora, ou almoçar fora, ou ir a uma praia. E aí, depois desse meu orçamento, eu vou saber exatamente para onde está indo cada parte do meu salário, se eu tenho condição de arcar com mais uma despesa, ou se eu tenho que diminuir as minhas despesas para poder poupar e alcançar o meu objetivo. Agora é com vocês. Eu vou explicar para vocês as atividades das páginas 29 a 31 para que vocês possam realizá-las. Muito bem. Agora vai ser com vocês. Vocês vão responder as páginas 29, 30 e 31. Na 29 eu vou explicar como vocês irão respondê-las, tá bom? Na 29, na primeira questão, vocês vão pintar de vermelho o retângulo que contém a melhor definição de orçamento. Vocês têm 2 definições, vão escolher uma, a que você acha que é melhor. Na segunda, diz o seguinte: uma das vantagens do planejamento das despesas é o controle do orçamento, não gastar mais do que ganha. Quanto das emoções, não comprar mais do que vê, permitindo assim o conhecimento das reais condições financeiras e assim uma melhor administração delas. Analise o controle dos gastos das seguintes famílias. Aí vocês têm os gastos de 2 famílias, da família do João Paulo e da família do Gessé. Aí você vai responder lá embaixo, depois que você analisar. Para você, quem melhor realizou o orçamento das despesas da família e por quê? Então, todos os 2 fizeram o orçamento da família. Você vai dizer qual foi que fez melhor e por que eles fizeram melhor. Na página 30,
Na terceira questão, ele vai perguntar, resposta pessoal. A sua família costuma realizar orçamento de gastos? O que é? Colocar tudo ali. Tanto da energia, tanto da água, né? Tanto da feira, do mercantil, quanto da farmácia, do lazer, para saber quanto é que vai gastar, se está de acordo com o que ganha. E de que maneira isso é feito? Escreva no seu caderno. Aí você vai escrever como é que sua família faz esse orçamento. Em caso de resposta negativa, comente com a sua família a importância de se realizar um orçamento familiar. Na quarta questão, por que é importante gerenciar de maneira correta o dinheiro? Por que é importante nós tomarmos conta, sabermos o que temos e o que não temos que fazer com ele? Na quinta, vocês têm um quadro. Família A, família B. Aí tem a renda do homem e a renda da mulher e os extras. A renda total e as despesas. Aí você vai responder, de acordo com esse quadro aqui. As famílias apresentam no quadro acima, as famílias apresentadas no quadro acima ganham mais do que gastam ou gastam mais do que ganham, né? Aí você vai dizer. Por que isso acontece? Por que é que está acontecendo isso? Isso acontece com a sua família? Né? Se tiver, ele responde. Na página 31, agora que você conhece as características de um empreendedor, saiba que existe um órgão que tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, que é o SEBRAE. Ele é um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, que visa o estímulo à autossustentabilidade das pessoas e comunidades. Com todo esse conhecimento, é só seguir o slogan do SEBRAE. Quem tem conhecimento, vai para frente. Vamos trabalhar as características de um empreendedor? Vocês têm aí um jogo da memória, então vocês vão recortar esse jogo da memória para brincar em casa com as pessoas de sua família. Quais são as características de um empreendedor? Coragem, liderança, perseverança, eficiência, iniciativa, criatividade e comprometimento, tá bom? Então, espero que vocês façam a atividade, façam o joguinho da memória, brinquem em casa com eles e aproveitem bem essa oportunidade de vocês. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando nossas aulas de hoje, mas amanhã estaremos de volta. Então, não esqueçam, a tia já ia esquecendo, sondagem hoje, no ambiente virtual iônico. Sondagem de quê? Hoje é quinta-feira, sondagem de geografia, tá bom? Então, vão lá no ambiente virtual iônico e façam a sondagem de geografia de vocês, que eu vou estar esperando. Então, um cheiro, um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau!